Olá, o JF Entrevista está no ar. Em março, mês da mulher, trazemos um debate essencial sobre o espaço das mulheres no mercado de trabalho, na política, na universidade e em outras esferas da sociedade. Nossa convidada de hoje é Renata de Almeida Bicalho, professora, pesquisadora e coordenadora do Bacharelado em Administração Pública da UFJF. Seus estudos abordam relações de trabalho, poder e violência, movimentos sociais, gênero e minorias. Também participa da entrevista Flávia Lopes, jornalista, doutoranda em Ciências Sociais pela UFJF e pesquisadora das relações de gênero na ciência, maternidade, feminismo e políticas públicas para a equidade de gênero. Queria agradecer você, pela sua participação, Renata. Flávia também, minha colega por longos anos, e agora estamos aqui novamente, Flavinha? Esse tema muito importante, Renata? Queria que você começasse falando um pouco como é que é a situação da mulher hoje. A mulher que é maioria no Brasil, várias pesquisas apontam, somos maioria. E no mercado de trabalho a gente ainda enfrenta tanto problema para estar nas lideranças, dificuldade de estar nas lideranças. E você que tem pesquisas nessas áreas, queria que você dissesse o porquê isso acontece. A mulher muitas vezes mais gabaritada, com mais tempo de estudo e com dificuldade, Flávia, de conseguir estar nessas lideranças aí em vários setores, Conta pra gente o porquê disso e muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui para a gente poder conversar sobre um assunto que é muito importante e ainda muito atual, Houve muita evolução, nós conseguimos muitos direitos, Conseguimos espaço, mas isso não foi feito de uma maneira equânime para todos, ainda há muito por se conquistar, Não é desvalorizando a luta daqueles que vieram antes de nós, que já conquistaram tanto espaço, tantos direitos por nós, mas assim, entendendo que não está vencido. Muitas vezes o discurso de um feminismo liberal vem exaltar um empoderamento feminino, todas as vitórias já conquistadas, mas deixando de lado aqueles grupos que muitas vezes não conquistaram, não conseguiram os mesmos direitos, Então, desde o sufrágio universal, nós tivemos ali uma movimentação para a inserção, para a valorização econômica, política das mulheres, Mas, assim, isso veio desconsiderando alguns grupos foram negligenciados, houve um silenciamento no Brasil e também no mundo de uma minoria economicamente desprivilegiada, das mulheres negras, de pautas que não eram caras para aquele grupo naquele momento, Então, assim, as principais pautas e bandeiras que foram conquistadas foram aquelas que eram interessantes para os grupos privilegiados, ou que eram possíveis de serem assimiladas naquele momento, Então, a gente tem que considerar isso tudo e ver também que nós estamos num momento muito delicado, A ONU Mulheres, agora no Dia Internacional da Mulher, 8 de março, falou assim, nós estamos passando por um momento de retrocesso em muitos países, Um quarto dos países retrocedeu nos direitos que as mulheres já tinham conquistado. Então, a gente tem que pensar nesse prisma também, Conquistamos muito, mas não são direitos perenes, são questões que precisamos continuar lutando, continuar valorizando, Indo à rua, defendendo nossas pautas nos aspectos políticos, nos ambientes acadêmicos, etc. Então, assim, eu acho que isso é muito importante da gente colocar. Vamos trazer a Flavinha, para a discussão. Oi, Renato, boa tarde. Eu queria falar com você para a gente discutir a questão do trabalho do cuidado, A gente tem aí uma perspectiva, se a gente for tratar a questão das mulheres negras, são mulheres que sempre trabalharam, mas que esse assunto ficou mais em evidência com a entrada das mulheres brancas no mercado de trabalho, E que essa entrada das mulheres no mercado de trabalho acabou não diminuindo as outras funções que as mulheres têm no trabalho doméstico. Eu queria que você falasse um pouquinho de como é que o trabalho doméstico tem interferido nas carreiras das mulheres e como, essas pesquisas que a gente tem do IBGE, que as mulheres dedicam o dobro de tempo de atividades nos trabalhos domésticos, e qual que é o impacto disso na carreira e na atuação política, nos movimentos, nas pesquisas, como é que isso impacta a vida das mulheres? Então, Flávia, muito pertinente, É uma coisa que a gente tem que salientar, que
Nós, infelizmente, apesar de termos conquistado o direito, né, de estar no mercado de trabalho, nós não conquistamos o direito ou não conquistamos a equidade na distribuição das tarefas domésticas e do cuidado, né, nas atividades do cuidado, né? Muito se desenvolveu nesse sentido. Hoje a mulher tem ali um espaço para poder atuar profissionalmente, né? Nós somos quase metade, né? 48,3% do mercado de trabalho é feminino, então quase uma paridade, né? Mas em contrapartida nós temos uma sobrecarga das mulheres nessas atividades domésticas e de cuidados. De cuidados porque não é só cuidar da casa, mas cuidar dos filhos e dos enfermos também, né? Então, assim, há essa sobrecarga e uma expectativa de que a mulher se vincule, se responsabilize por essas questões. Então, assim, desde pequena isso é esperado, né? Para vocês terem uma noção, 73% das mulheres, a partir dos 14 anos de idade, elas já exercem atividades de cuidado da casa ou de cuidado dos enfermos ou das crianças, a partir dos 14 anos de idade. Isso é visto como trabalho mesmo apenas por 9% dessas pessoas. O restante acha que isso é função da mulher. E muitas vezes na nossa sociedade, isso eu vou falar até de um caso meu, isso me incomodava. E eu falava assim com a minha mãe, com a minha sogra, eu falava, por que a gente acaba de cozinhar? A gente cozinha, a gente acaba de cozinhar, todo mundo come, os homens vão ali pro sofá, assistir uma televisão, conversar, fazer alguma coisa, e a gente vai para a cozinha lavar a louça. E aí elas falaram para mim assim, porque a gente gosta. Porque a gente gosta. Mas a gente não gosta, a gente é ensinado a gostar, né? Desde pequena ali até as coisas mais simples são colocadas pra gente. Cria-se uma expectativa de que a mulher faça isso e se ela não fizer, ela é mal vista. Se vão na sua casa e a casa está bagunçada, o seu marido ele não se preocupa. Por quê? Ninguém vai taxá-lo como um homem pior porque a sua casa está bagunçada. Porque seu filho está mexendo no celular, mas a mulher vai ser taxada como irresponsável, como uma mamãe, como uma má esposa. Se ele sai com uma roupa que não está passada, ele não tem mulher em casa, não? Então, são umas responsabilidades que são atribuídas à mulher. E aí, a mulher, desde a infância ali, né? O menino, ele ganha um aviãozinho, ele ganha um carrinho, ele ganha o Lego para ser um engenheiro, para ser, né? Para desenvolver uma cientista. Agora, a mulher não, ela ganha uma boneca, ela ganha uma pelúcia, ela ganha uma vassourinha, uma panela, uma panela. Exatamente. Ela é educada para cuidar. Então, assim, aí quando alguém adoece também, é uma jornada, né? A gente fala que hoje em dia é a geração sanduíche, né? Que você tem que cuidar tanto dos mais novos, seus filhos, seus netos no futuro, né? Mas também dos mais velhos, dos seus pais, dos seus avós, pessoas que precisam. E isso compete à mulher. Então, há uma sobrecarga muito grande da mulher nesse aspecto, né? Dela ter que lidar com isso tudo. E aí ela tem que conciliar o tempo tanto de trabalho, porque ela tem que estar trabalhando ali, né? Recentemente eu comentei lá para uma reportagem lá da UFJF, para a Imagem Institucional, isso, que ela, ao mesmo tempo que ela tem que trabalhar como se ela não tivesse casa, não tivesse filho, não tivesse que se preocupar com nada, ela também tem que estar ali em casa, cuidando do filho e da casa, como se ela não tivesse trabalho. E isso é impossível, né? A gente não consegue separar. Mas a gente tem conseguido... Nós somos criadas assim, né? Nós somos gerações e fomos criadas assim. Nós estamos sabendo criar os nossos filhos, né? Meu filho já tem mais de 20 anos, mas a Flávia, né? Que tem um filho de 10 anos. Nós estamos sabendo criar os nossos filhos para que isso seja diferente? Ou a gente ainda tem essa imposição e a gente não consegue sair desse sistema, né? O que as suas pesquisas mostram e o que as mulheres hoje estão fazendo? Elas ainda se sentem culpadas, né? Agora que a gente estava no carnaval, né? Eu convivi com várias mães que iam para o bloco culpadas, né? Estamos aqui, mas estamos culpadas, né? Como é que você vê isso? A gente está nesse meio do caminho, há avanços nesse sentido em relação, né, a essa mulher que tem tanta sobrecarga de trabalho doméstico, na rua, né? Como é que é isso? Mental, né? Exatamente. Eu vejo que há um avanço, sim, né? Nós temos que valorizar esse avanço que vem sendo desenvolvido, né, na nossa sociedade nos últimos anos, até com formas alternativas de educação, né? A educação que nós damos para os nossos filhos não é igual a que tivemos, né? Os papéis de gênero estão sendo questionados, né? Claro que muitas vezes por um grupo privilegiado que tem acesso a informações, né? Mas, de uma forma geral, há um maior conhecimento disso.
Só que eu acho que ainda há muito por galgar, né? Por exemplo, não basta que eu peça para o meu filho sempre assim, né? Preciso que você lave a louça, preciso que você tire a mesa, preciso que você guarde a sua roupa. Ele é capaz de fazer isso e ele é ensinado que uma vez que eu peça ele para fazer, ele vai fazer. Que é o que a Flávia falou, esse trabalho mental. Aí o que tem acontecido, né, com as gerações que estão chegando hoje para virarem maridos, cônjuges ali, pais e tudo mais, o que eles estão fazendo? Eles chegam e eles estão dispostos a aceitar a sua orientação, a sua demanda enquanto mulher, mas eles não têm a proatividade. E aí a sobrecarga mental que a Flávia estava falando. Ele não é capaz de se antecipar, ele não vê aquilo como um problema. Ele vê ali, a roupa está jogada no chão, o sapato está no meio do caminho. Se a mulher não fala, pega e coloca no cesto, ele não é capaz de fazê-lo porque ele não vê aquilo como um problema, ele não é educado para identificar. Então, um passo que tem que ser dado também nesse sentido, de sensibilizá-lo pela corresponsabilidade pelo lar e pelo cuidado dos enfermos e das crianças, né? Que a gente não precisa pedir, olha, vai ter uma reunião de escola, eu não tenho que informar meu marido, olha, eu vou estar trabalhando, eu preciso que você vá. Não, os dois têm que estar atentos à agenda da criança, às responsabilidades e dividir ali. Não tem que ser uma responsabilidade da mulher pensar se ela consegue, se ela não consegue, quem que vai fazer, como é que vai fazer, porque é uma sobrecarga. E aí você tem que pensar o seguinte, eu estou trabalhando e o meu marido está trabalhando, somos dois professores, né? Eu não tenho a mesma sobrecarga que ele. Por quê? Porque ele está ali exercendo a função dele, ele pode estar focado 100% na atividade dele. Porque enquanto eu estou trabalhando, eu estou pensando nas minhas aulas, nas minhas pesquisas, na minha extensão, eu também estou pensando, será que a minha filha tomou remédio? Eu vou chegar em casa, vou ter que pôr a roupa para lavar. Como é que eu vou fazer? Eu tenho uma viagem, quem vai arrumar a mala? Eu tenho que pensar isso tudo ao mesmo tempo. E é um cérebro só, uma pessoa só, né? Então... E aí, eu sei que é a vez da Flavinha de perguntar, mas você está me vindo à cabeça o seguinte, nós estamos num retrocesso, por quê? Porque antes a gente estava nessa luta e agora você acha que há uma naturalização, as mulheres estão voltando para esse lugar, o meu lugar é esse mesmo, de ser a sobrecarregada, a submissa. Que retrocesso é esse que você está enxergando no mundo, né? A mulher está voltando para esse papel aí de eu sou a dona de casa mesmo, é função minha. Que retrocesso é esse que a gente já fica preocupado, né? Eu acho importante também pensar no avanço das pautas conservadoras, né? Qual o impacto disso nas posturas, nessa ideia do retorno da mulher para casa. A gente viu aí um movimento de thread wives, né? Que é muito preocupante, né? Da esposa tradicional que fica em casa fazendo bolos, enfim. Exatamente. Exatamente nesse sentido desse retrocesso. Não é um retrocesso pleno, né? Conseguimos muitas coisas, né? 3/4 ainda dos países não retrocederam, nós ainda temos... os avanços que foram conquistados não foram majoritariamente perdidos. Mas há essa onda conservadora que a Flávia falou, exatamente, de uma entrada ali de pautas, de uma subserviência feminina, de um papel social da mulher, de que tem que ser a sombra do homem. E isso a gente viu em governos anteriores, inclusive com posturas de primeira-dama, mostrando que tem que ser assim, como exemplo para a sociedade como um todo, né? E também toda essa questão midiática, que envolve as redes sociais também, né? Mostrando as mulheres ali que cuidam da casa, cuidam de 8 filhos, cuidam do marido, e o marido é apenas o provedor e ela tem que estar assessorando. E muitas vezes, agora até nos Estados Unidos, saiu o New York Times mostrando que não é bem assim, né? Que eu não vou lembrar o nome da pessoa, né? Que era uma blogueira que ficava mostrando a sua vida de uma dona de casa exemplar, né? Como dos tempos antigos, com 8 filhos. E aí, assim, o New York Times mostrou exatamente que não, que ela tem um marido multimilionário, que ela tem toda uma assessoria e, além disso, o marido dela é super opressor, né? Ela consegue fazer aquilo tudo frente às câmeras. Não dá para romantizar o que não tem romance, né? O que não é romantizado, né? Exatamente. Frente às câmeras, muitas vezes a gente consegue fazer muitas coisas porque a gente tem um suporte ali por trás, né? Voltando um pouquinho no que a gente falou, é um pouco isso. Uma mulher, por exemplo, igual a gente vê, nós temos mulheres muito empoderadas que estão em destaque na nossa sociedade, né? E que, por exemplo,
a Luísa do Magazine Luiza, pessoas que são muito referência, né? E elas estão nesses cargos, elas têm esse poder e elas conseguem dar conta e ser referência porque elas têm outras mulheres que as apoiam e fazem aquilo que a sociedade esperaria delas. E muitas mulheres, muitas vezes mulheres negras, mulheres pobres, que vão exercer funções que são esperadas para ela. Não é o marido dela que está cuidando dos filhos dela para ela poder ir lá gerir aquela empresa, né? Ela está contratando mulheres negras e pobres para poder cuidar da casa, para poder cuidar dos filhos, para ela dar conta da empresa. Então, é por isso que ela consegue conciliar. Então, continua sendo papel feminino, né? Continua sendo uma sobrecarga para as mulheres, né? Então, uma mulher branca que se destaca, e aí, assim, isso não é só para ela, né? Várias outras mulheres, não é o caso específico, só trouxe um nome, né? É uma situação que você vai tendo, que assim como essas mulheres troféu que têm aparecido aí, que são o exemplo do conservadorismo, né? Da mulher tradicional que a Bíblia manda, né? Conforme os preceitos do Velho Testamento, né? Então, assim, Antigo Testamento. Então, assim, você tem aquele estereótipo que está galgado na exploração de outra mão de obra. Ela consegue fazer aquilo a que custo? E quais são as mulheres que conseguem fazer isso? Né? Quais mulheres conseguem contratar outras mulheres para poder cuidar da sua casa, do seu filho? Qual é o percentual da nossa sociedade que representa isso? Né? Então, assim, acho que a gente tem que ter isso de uma maneira clara. E todo esse caminhar leva a gente a uma situação de exaustão. E também uma situação de desbalanceamento ali no mercado de trabalho. Hoje nós temos 37% dos cargos de liderança, de gerência e direção ocupados por mulheres no Brasil e 19% no mundo. Então, assim, nós não temos um balanceamento, né? Não temos equidade de expressão. A mulher tem um teto de vidro, ela entra no mercado de trabalho, ela é mais qualificada, ela tem mais diplomas universitários, ela entra no mercado de trabalho, ela não tem pé de igualdade. Ela não tem oportunidade de exercer os mesmos cargos. Ela muitas vezes ela adia a maternidade. Hoje a ciência nos proporciona, principalmente para as mulheres brancas de classe média alta, né? Porque não é uma coisa acessível para todas, né? Você congelar óvulo é algo muito caro, né? Ou você fazer uma fertilização não é uma coisa barata e disponível para todos. Isso é importante ser ressaltado, né? Mas ela consegue, uma mulher branca de classe média alta, ela consegue adiar a maternidade, mas quando esse momento chega, muitas vezes ela tem que optar entre o filho e a ascensão na carreira. Os dados mostram que a mulher que tem filho, ela tem chances de desemprego de 2 a 3 vezes mais do que uma mulher sem filhos. Vamos falar disso, né, Flavinha? Eu queria até colocar, né, essa questão do mercado de trabalho ainda, Renata, falando da questão da desigualdade salarial. O Fórum Econômico Mundial fez uma perspectiva, né, uma expectativa de que as mulheres só vão alcançar uma igualdade salarial em relação aos homens em 135 anos. E a gente tem também, né, foi sancionada no ano passado, uma lei federal, né, a Lei da Igualdade Salarial, mas a gente também não vê muita aplicabilidade disso, né? Tem sido muito questionada pelas empresas, enfim, a gente tem visto muito questionamento e pouca adesão. Como que a gente pode pensar em termos de política pública efetiva, né? Como que a gente pode diminuir essa desigualdade que é tão grande entre homens e mulheres? É interessante porque, às vezes, ofusca-se esse dado. As pessoas falam, não, mas é porque não é para exercício da mesma função. É uma média para exercício da mesma função. A mulher recebe 20,7% a menos do que o homem para o exercício da mesma função, em média, né? E a mulher negra, 48% a menos. Né? Então, assim, a gente tem estratificação de classe também, né? Então, assim, só para trazer esses dados que eu acho que são importantes, porque às vezes a pessoa não entende a dimensão disso, né? E acha que já conseguimos a equidade aí. É importante que nós tenhamos políticas públicas efetivas, né? Eu acho que uma questão que é muito cara para quem discute as questões de gênero é isso. Nós precisamos ter uma infraestrutura social. Por isso que a gente fala que a gente tem que entender essa perspectiva de comunidade mesmo. Tem que transcender o aspecto apenas familiar e responsabilidade pelo cuidado dos filhos, dos enfermos. Isso não seja apenas uma sobrecarga da família, da unidade, né?
Então, temos que transpor o micro, ali, o aspecto privado, e partir para o público, dando ali creches e creches de qualidade, próximos aos locais de trabalho, próximos aos locais de moradia das mulheres, seguras, e que a mulher se sinta confortável em deixar seu filho ali. Porque muitas vezes você fala, mas a mulher optou por não deixar o filho na escola para ficar em casa. Será que ela optou? Alguma pode ter optado, né? Não estou dizendo que não. Ou algumas, né? Mas todas elas, muitas vezes, elas não têm opção. Elas têm que conciliar. Nós estamos conversando com Renata Bicalho e Flávia Lopes, falando das situações do mercado, da situação da mulher no mercado de trabalho e tantas outras situações que a mulher enfrenta no seu dia a dia. Nós vamos para um pequeno intervalo e a gente volta falando de maternidade, de trabalho, de violências, de todas as questões neste mês da mulher. É um minuto só, não sai daí. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista, neste mês debatendo a situação da mulher. Hoje conversando mais especificamente sobre a inserção das mulheres no mercado de trabalho, as questões da maternidade, violências, de maneira geral. Estamos aqui conversando com a Renata Bicalho, ela que é pesquisadora e professora, tem muitos estudos nessa área, né, Renata? E também com a jornalista Flávia Lopes. Quem começa esse bloco é a Flávia, né, Flavinha? Oi, Renata. Ainda mantendo esse tema, né, do mercado de trabalho, em relação ao ingresso no mercado de trabalho. Teve um relatório recente do LinkedIn mostrando que as mulheres só pleiteiam uma vaga oferecida quando elas preenchem 100% dos critérios, enquanto os homens pleiteiam, se tiver 60% dos critérios, eles já estão pleiteando a vaga. E muitas vezes eles acabam ficando com a vaga, com toda a sua autoconfiança, né? Isso, e por conta também das pessoas que estão fazendo recrutamento. Eu queria que a gente falasse um pouco dessa questão mesmo, né? Que é muito sutil, né? Dos recrutadores, de como as mulheres se colocam, de que tipo de demandas que elas são questionadas, né? Em relação a filhos, né? A família, enfim. Como que você vê essa questão no mercado? Então, Flávia, eu acho interessante, assim, né? No passado, lá atrás, né, uns 10 anos atrás, eu estudava questão de sexualidade, né? E isso se mostra de uma forma geral para as minorias, né? É uma coisa que o mercado de trabalho coloca para as minorias. Isso vale para mulheres, para a população LGBT e também para as pessoas negras, etc., né? Então, assim, as várias minorias, elas são colocadas com uma necessidade de desempenho superior para ser avaliada como igual. Então, você tem que ser, como mulher, você tem que ser melhor que o homem para ser avaliada como igual a ele. Isso vale também para as outras minorias, né? Então, assim, a mulher, ela sempre se exige mais, porque é exigido dela mais, desde a base, né? Então, assim, ela não... quando ela vai se autoavaliar, ela busca que todos os critérios estejam presentes, senão ela não se sente apta. O homem, como desde a base ele é valorizado, a autoestima dele é inflada, né? Ele se sente apto, desafiado, né? É colocado para ele que ele tem que ser aquele que vai lutar, aquele que vai buscar. E a mulher, quando ela luta, quando ela busca, ela é histérica, ou então ela é muito agressiva, ela não está no seu papel ali de cuidadora, mais uma vez, né? Então, assim, ela tem que ser aquela que está se enquadrando, e o homem tem que ser o desbravador, né? Que tem que buscar alcançar ali o seu espaço no mercado de trabalho e na sociedade como um todo, né? Isso vale para todos os aspectos, aspecto político, aspecto econômico, aspecto social, né? Então, assim,
Por isso que a gente vê isso muito claramente, né? A gente se cobra porque a gente é educada para ser cobrada. Ou então é entendido desde a nossa base que nós só vamos ser boas se nós formos a totalidade. E é difícil ser a totalidade, né, gente? Somos humanas, né? Eu acho que é importante frisar um ponto que muitas vezes as pessoas ficam calcadas, e nós temos uma literatura que, infelizmente, não é acadêmica, não é baseada em ciência, né? Mas é baseado no achismo, numa impressão, que coloca a mulher como tendo traços de personalidade que a põe como inferior, que é algo que remonta aí ao século XIX, ao final do século XIX, uma ciência que foi construída ali para poder enaltecer algumas questões e viesar a ciência para colocar que a neurologia, que a fisiologia do homem o colocava como superior, né? Isso também veio para os negros, né? Um enaltecimento de aspectos genéticos, biológicos que o colocava como inferior, e isso a ciência na atualidade já desmontou. Então não existe isso. A ciência já mostrou, não é um achismo, uma percepção minha. São dados que mostram que a mulher ela não é inferior, ou não há nada que a predisponha ao cuidado, enquanto o homem é predisposto ao desafio, à liderança. Não existe isso, né? Nós somos ensinadas, isso é uma questão social histórica. Nós fomos ensinadas desde a base, e por toda a sociedade é esperado que nós nos comportemos com as questões de cuidado, que os homens sejam os desbravadores, né? Então, eu acho que isso é muito importante, né? E vai no sentido do que a Flávia colocou, de que, assim, não é algo natural. Isso precisa ser colocado. E a Flavinha perguntou de políticas públicas no bloco anterior. Eu falo agora de legislação. A legislação também a gente aceita muito, né? Eu não sei como é que a mulher se coloca, mas, por exemplo, em relação à legislação paterna, né? As mulheres hoje têm 4 ou 6 meses de licença, os homens têm apenas 1 semana. Ou seja, a legislação está dizendo quem vai cuidar da criança é você, né? E já existe uma discussão hoje no Brasil até para que se amplie essa licença paternidade. Como é que você vê isso? A legislação ainda é muito essa coisa, né, do patriarcal, né, e olha pouco para a mulher como nessa questão da igualdade? Exatamente, né? Eu acho que é muito pertinente a sua colocação, e até, assim, jocosamente a gente fala, né? A licença paternidade é menor do que o carnaval, né? O tempo do carnaval. Nós estamos em março, aí o mês do carnaval, né? Então, é importante a gente pensar nisso, né? Que a nossa sociedade considera que o homem não é responsável pela criação da criança. A nossa sociedade brasileira, né? Falando da legislação brasileira. Então, assim, por quê? Porque ele só vai ficar 5 dias ali para dar um suporte mínimo para a mãe, né? E ela vai ficar de 4 a 6 meses. Aí você pode falar, mas tem amamentação, né? Então, por isso a mulher precisaria. Mas nós temos uma evolução já nesses aspectos, inclusive com a extração do leite, com fórmulas que possibilitam que haja uma melhor divisão. Nós temos vários países nórdicos onde há uma licença parental, o entendimento de que nós temos uma família que são os 2 responsáveis pela criação daquele ser, né? Que nasceu, a criança ali, né? Então, não é apenas a mulher responsável por isso. E toda uma ciência que mostra também os benefícios de uma responsabilidade compartilhada entre pai e mãe na criação da criança. Então, assim, tudo corrobora ou colaboraria ali para que houvesse uma melhor distribuição dessas questões. Mas uma sociedade ainda muito conservadora acaba imprimindo essa responsabilidade para a mulher ou como algo praticamente exclusivo, né? Porque o homem, voltando depois de 5 dias para o mercado de trabalho, ele chega em casa e fala, olha, você ficou aí o dia inteiro cuidando dessa criança, apenas, ele ainda menospreza, né, o cuidado como algo como se fosse menor ou menos importante, ou não sobrecarregasse a mulher. E eu estava ali lutando pela nossa subsistência, pela nossa sobrevivência, né, trazendo ali o alimento para o lar, né? Então, coloca essa questão como algo que ela tem que acordar à noite, ela que tem que cuidar. No fim de semana ele está cansado, porque ele trabalhou a semana toda, e aí ele vai se eximindo de toda aquela responsabilidade pelo cuidado da criança. Ele não está presente ali no dia a dia, ele não se responsabiliza por isso, e aí seria muito importante, né? Um avanço na nossa legislação para que isso denotasse para a nossa sociedade realmente que são os pais os responsáveis pela criança e não a mãe, né?
os dois, na hora que você tem 4 a 6 meses, né, de licença para a mulher e 5 dias para o homem, né, e algumas empresas chegam a 1 mês, né, quando tem alguns vínculos aí de responsabilidade social, você já mostra para a sociedade assim, olha, o que nós esperamos? Que ela se responsabilize, ele não. E isso, na hora de você vir para o mercado de trabalho, já traz um peso muito grande para a mulher, porque ela muitas vezes não é considerada para alguns cargos de maior responsabilidade, porque se fala assim, mas ela se ela tiver um filho, aí ela vai ter que sair, ela vai ter que ficar 4 a 6 meses longe, a gente não pode então responsabilizá-la por uma equipe, porque ela pode a qualquer momento sair, mesmo que ela expresse às vezes, não é do meu interesse, mas pode acontecer, né? Ô, Renata, mas ainda tem a crueldade do mercado de trabalho, que a gente tem aí pesquisas mostrando que 50% das mulheres, ao voltarem da licença maternidade, são demitidas, né? E mesmo havendo uma legislação, né, que tem esse prazo, que tenha que ter a manutenção das mulheres, são feitas jogadas ali para que essa mulher saia, né? E você é mãe agora, você não serve para nós. E como que a gente pode fazer para pensar uma responsabilização maior das empresas nesse sentido, sem pensar na questão sem fazer com que essas mulheres vão para a informalidade? A gente também vê muito falando de empreendedorismo feminino, que na verdade é um arremedo, né, para que a mulher consiga continuar trabalhando, né? Exatamente, Flávia, acho muito pertinente. A gente estava falando antes sobre a questão das creches e vai nesse sentido exatamente do que você está falando. A mulher, no primeiro ano, após ter o filho, ela tem muitas chances de ser demitida, mesmo tendo a estabilidade no emprego. Ela tem um período curto de estabilidade e logo depois ela pode ser demitida. Isso acontece por quê? Porque muitas vezes ela volta para o mercado de trabalho e ela tem ali uma criança muito pequena, com 4, no máximo 6 meses, que tem uma adaptação, às vezes, numa creche ou com algum cuidador. E, às vezes, se ela vai para uma creche, tem um adoecimento por contato ali com vários micro-organismos, né? E isso faz com que ela adoeça. E aí, quem fica com essa criança? Quem vai cuidar dessa criança? Ela vai estar trabalhando ali, vai precisar se ausentar para levar a criança num pediatra, para poder cuidar de uma criança, porque a criança não pode ir para a creche se ela está doente, né? Então, ela tem que ter esse cuidado. E o homem não é esperado que ele faça isso, que ele pare de trabalhar para poder cuidar da criança doente, né? Então, assim, é uma vulnerabilidade. Nessa primeira infância, né, até os 7 anos, a criança está muito suscetível. O sistema imunológico dela não é igual ao de um adulto. Então, ela está muito suscetível a várias doenças e até para uma questão de contaminação, ela não vai continuar numa escola, numa creche, para não passar para os outros, né? Então, tem essa questão e aí isso é colocado. E ela tem esse desafio, né, de conciliar esse cuidado da criança com o trabalho, o desempenho que ela tem que dar, né? Isso quando a gente tem a figura paterna. Falávamos aqui nos bastidores, a situação, hoje a gente tem 15% das famílias brasileiras que são chefiadas por mães solos e fora outras famílias também. Então, assim, muitas vezes, como uma mãe solo entra no mercado de trabalho, Renata? Exatamente, né? A gente tem todo esse contexto, a gente tem uma rede de apoio que acaba sendo necessária para essa mulher, mas nem sempre ela é capaz. Às vezes ela está numa cidade que não é a cidade da sua família, né? Ela não tem ali possibilidade, às vezes seus amigos também trabalham, ela está numa condição de vulnerabilidade que ela não pode pagar por um cuidador para ficar com seu filho, para ela ir trabalhar, né? Então, assim, ela tem que... por isso eu acho que é uma questão de responsabilidade social. É importante que a gente pense em mecanismo de flexibilização do trabalho. Isso para homens e mulheres, né? Porque a gente tem que entender que não é uma maternidade, mas uma parentalidade. Porque vai existir um momento em que a criança vai adoecer e vai precisar do cuidado de um dos seus genitores ou daqueles que são responsáveis legalmente por ela, né? Então, assim, ela vai precisar que cuide. Então, por isso, ter a flexibilidade no trabalho seria um grande ganho, né, para essas organizações. Onde, assim, olha, ok, eu estou ali trabalhando e meu filho está doente, eu consigo trabalhar de uma forma remota para cuidar do enfermo e não só do filho, mas também, às vezes, de uma mãe, de um pai, de um parente adoecido. O que acontece cada vez mais, a população está envelhecendo, né? Exatamente. E isso vai acontecer em algum momento. Você não é só mais a cuidadora da criança, mas cada vez mais nesse envelhecimento que vai exigir. E aí não existe nem creche, né? Não existe, não tem como, né? Então, assim, ter essa flexibilidade, eu acho que o que a Flávia comentou sobre essas políticas que as organizações podem se comprometer é de
flexibilizar na medida do possível, entendendo que aquele é o momento, né? Que a mulher muitas vezes adiou muito a maternidade até talvez o limite para poder se comprometer ali com o seu trabalho, para dar os resultados que eram esperados dela, para agora, nesse momento, ela conseguir se dedicar à sua família, que muitas vezes a gente tem ali, né, uma certa expectativa, né? A gente não pode passar muito, porque temos as questões de menopausa e tudo mais. Então, ali naquele momento, seria uma contrapartida que a organização daria para ela, né, de uma maior flexibilidade, para que ela pudesse também cuidar dos seus familiares quando eles precisam, né? E ela não deixaria de desenvolver as suas atividades. A gente tem, inclusive, muitas organizações que mostram e fazem pesquisa mostrando que essa flexibilização pode trazer, em muitos casos traz, uma majoração, um aumento no desempenho da mulher, como reconhecimento, uma valorização do seu trabalho, entendimento de que a organização está valorizando o seu trabalho e ela, como contrapartida, tem um desempenho superior ali, e isso também tem que ser visualizado pelas empresas. Em relação à qualificação, Renata, se a gente for pegar assim no ensino superior, né, as mulheres já são maioria nos cursos, né, segundo o censo do MEC. Aqui na UFJF também somos maioria, somos 55% nos cursos de graduação, 52% nos cursos de mestrado e doutorado, mas se a gente pega já os cargos de docência, que vai aproveitar justamente esses profissionais que estão fazendo doutorado, né, estão concluindo seus cursos de mestrado, ainda somos menos mulheres, né, somos 47% contra 53%. A gente está visualizando aí um avanço, o Reúne trouxe também, né, com a abertura de vagas, um número maior de mulheres pleiteando esses cargos, mas a gente ainda vê muita desigualdade entre docentes, né, no cargo de docência. E a gente podia falar um pouquinho sobre, né, a minha pesquisa nessa área, eu estudo desigualdade de gênero na carreira acadêmica, tenho feito entrevistas com algumas docentes que estão apontando algumas coisas que são muito sutis, uma pergunta numa entrevista de emprego, um comentário num corredor, uma postura mais violenta numa reunião. Então, assim, quais os fatores que têm afastado ou mesmo impedido as mulheres a entrar nesses cargos e também conseguirem bolsas ou cargos na gestão ou bolsas de produtividade, né, que são um parâmetro importante para mostrar a evolução da mulher na carreira acadêmica? O que a gente pode falar sobre isso? Deixa eu só colocar o meu exemplo aí. Quando eu fui fazer o doutorado, eu fiz no Rio de Janeiro, e aí eu fui em 3 instituições, né? Passei na UF, e numa das instituições, que eu não vou dizer o nome, eu fui questionada. Meu projeto passou, mas eu fui questionada na entrevista se eu daria conta de fazer o doutorado. Meu filho, na época, era criança, não lembro se tinha, sei lá, 7, 10, não lembro. Mas me questionaram, então eu não fiquei com a vaga, né? Mesmo tendo o projeto aprovado, eu fui questionada se eu daria conta do doutorado tendo um filho pequeno, né? Então, acho que exemplifica muito bem isso que a Flavinha estuda, né? No doutorado também agora, né, Flavinha? Eu acho interessante, né, esse aspecto. Eu tenho uma vivência, trazendo um pouquinho de vivência também, que foi muito peculiar. Eu sou casada e meu marido era docente antes de mim, né? Eu estou na UFJF desde 2011 e ele está desde 2003, né? E aí, assim, eu conhecia muitos colegas do meu departamento e um deles fez um comentário muito interessante antes de eu entrar na faculdade, que ele falou assim: a gente tem que parar de contratar professora, porque a professora, quando ela entra na universidade, ou ela engravida ou ela enlouquece. E aí, assim, nós temos, isso é uma realidade, né? Infelizmente, a Unesco mostrou que 28% das pesquisas são realizadas por mulheres. Então, nós temos aí 72% chefiadas por homens, né? Não é um ambiente que é afeito à mulher. A mulher, ela está na graduação mais presente, mas em quais cursos? Eu tenho alunas que chegam para mim e falam, por exemplo, que saem de alguns cursos das exatas, não vou especificar, e que ouvem de professores assim: você que é mulher, você não tinha que estar aqui, porque essa formação não é para mulheres. Hoje em dia, tá? Século XXI, 2025. Então, assim, nós estamos numa realidade que isso ainda existe. Dessas demarcações territoriais, de espaços de poder, espaços de formação, né? Até onde a mulher consegue entrar. Nós vemos mulheres muito presentes, né? Eu agora estou coordenando a especialização em gestão escolar. As mulheres estão muito presentes no magistério, mas elas vão
elas estão muito presentes na formação básica, na formação fundamental. Quando chega ali no ensino médio, elas já são menos presentes. E quando estão no ensino superior, ainda menos presentes, como a Flávia falou. Então, que é uma valorização de carreira, é uma valorização de formação, né? Ali para o básico, para o fundamental, a mulher é quase uma extensão do lar, né? Dos seus cuidados, né? Então, é algo esperado dela. Agora, quando é uma formação mais acadêmica, mais robusta, que mais embasada em ciência, aí já vamos dar mais espaço para o homem, porque é esperado pela sociedade que ele se responsabilize por isso. Então, assim, isso se reflete também na universidade, nas pesquisas, e não é restrito apenas ao Brasil, mas ao mundo. Você tem uma pesquisa da época da Covid, né? As mulheres ficaram muito mais sobrecarregadas, enquanto os homens pesquisaram muito mais, porque estavam em casa com possibilidade de mais leitura, as mulheres estavam ali se desdobrando para dar conta de tudo, né? Dessa família, né? E com a cabeça cheia e não conseguiam pesquisar. Você tem uma pesquisa sobre isso? Exatamente. Nós estudamos os impactos da pandemia no maternar, né? As dificuldades ali que as mulheres tiveram nos períodos da pandemia. Por quê? As mulheres continuaram sendo demandadas, né? A gente estudou a região de Juiz de Fora, né? Então, é pertinente por isso, porque elas continuaram sendo demandadas nos seus trabalhos, seja no trabalho presencial ou no home office, com as suas atribuições normais, né? Então, elas tinham que continuar dando o mesmo resultado. Porém, elas também tinham que cuidar da formação dos seus filhos, porque aí não é mais a escola dá todo o suporte, claro, nesse período, mas ela tem que acompanhar uma videoaula, ela tem que acompanhar até a educação física, atividade de educação física fazendo em casa, a aula de artes em casa. A mãe tinha que acompanhar isso tudo, muitas vezes numa educação básica, ajudando o seu filho a ser alfabetizado. Fazer a alfabetização, que foi o meu caso. A alfabetização, exatamente, sendo que muitas vezes ela não tem formação para isso. Ela muitas vezes tem dificuldades naqueles conteúdos e é esperado que ela faça, é cobrado que ela faça com perfeição, porque ela se cobra com perfeição. E ela é responsável se o seu filho não aprendeu as continhas, não aprendeu a ler, a escrever, não aprendeu aquela matéria, ela é esperada. Então, assim, toda essa dificuldade de conciliação foi muito grande, além do cuidado dos enfermos e de todo o contágio, né? Ela tinha que cuidar do seu trabalho, da sua família, da sua casa, com um processo de limpeza e higienização, que vocês vão lembrar que era muito mais delicado. Chegava as compras do mercado, a gente higienizava tudo, tinha todo aquele cuidado, né, muito grande, mas também tinha todo um processo de os idosos, né, eles têm que ficar isolados, então eu tenho que começar a fazer compras, eu tenho que tomar o cuidado para que aquilo chegue em boas condições, eu não posso, às vezes, ter o contato ali, como é que eu vou fazer? Eu não tenho, muitas vezes, nesse momento, um ajudante, se é uma pessoa de classe média alta, eu não tenho um ajudante para cuidar da minha casa, então eu tenho que me responsabilizar também pelo cuidado da casa, eu não tenho uma babá, que às vezes em condições normais eu tinha, então eu tenho que conciliar isso tudo, né? Nós vimos momentos que foram bastante emblemáticos, alguns até jocosos, né, de mulheres ali em momentos de reunião muito sérias, mas que elas tinham que, os filhos passando atrás ou demandando, e ela tendo que administrar isso, né? Então foi uma sobrecarga muito grande. Fazer malabarismo, né? Exatamente, que gerou um grande adoecimento para essas mulheres, né? A gente teve um boom aí da psicologia nesse período e posterior, e muitas vezes por parte dessas mulheres, que são as que mais procuram assistência, né, psicológica, para poder lidar com a repercussão que isso teve, né, de todas as demandas que foram muito significativas nesse período. E além do adoecimento, a gente também viu a queda da produção, né? Enquanto as mulheres não estavam conseguindo produzir nada, e todas as professoras que eu conversei falaram, eu não consegui fazer nada, os homens, pais ou não, porque tinham muitos pais produzindo muito, estavam lá, artigos e mais artigos, e aumentando, e inflando seus currículos aí, né? Nesse período. Vamos continuar esse papo no próximo bloco. A gente tem muito a falar ainda, vamos falar de política, dos comportamentos que nos são exigidos. É no próximo bloco, não sai daí. Estamos aqui conversando com a Renata Bicalho e com a Flávia Lopes neste mês da mulher. Até já!
estamos de volta com o JF Entrevista neste mês da mulher, tratando de várias questões relativas a este campo feminino. Hoje falamos principalmente de mercado de trabalho e também da educação, da universidade, né, de como a mulher sofre, né, Renata, para ter essa igualdade que nunca chega, né? É Renata Bicalho que está com a gente aqui e Flávia Lopes. Renata, vamos falar um pouco disso, dos múltiplos desafios, né? Neste ano, a Câmara está com essa temática, né? A mulher e seus múltiplos desafios. Que desafios você percebe? A gente já falou de muitos aqui nos 2 primeiros blocos, mas que desafios maiores a gente tem aí pela frente para não deixar a peteca cair, né? Para a gente avançar. A gente sabe que são muitos os problemas, você mesmo já trouxe aqui nos blocos anteriores essas questões. Mas o que a gente precisa para avançar, para não deixar essa peteca cair, né? O que você leva para suas alunas e alunos na universidade em relação a isso? Você estava falando da questão da diversidade. Fala um pouco desse campo hoje, como é que você vê esses múltiplos desafios aí? Então, eu estou presente ali estudando a gestão da diversidade, né? O meu curso é administração. Então, ali a gente trabalha com a questão da diversidade em pensar como que as organizações podem fazer para que esses vieses não estejam tão presentes ali no momento de recrutamento, no momento de seleção, no momento de progressão numa carreira, né? E aí a gente tem algumas técnicas que são possíveis de serem usadas. E uma vez que seja do interesse do gestor de pessoas e também da organização, ele pode imprimir, né? A gente pode trabalhar ali com uma seleção às cegas, onde você não identifica gênero, nem raça, nem etnia, nem orientação sexual, para que seja feita uma avaliação efetivamente pelo mérito, pelo currículo, pela trajetória do indivíduo, né? É possível sensibilizar o gestor, é o que a gente tenta fazer ali nas graduações e pós-graduações, né? Quando formamos administradores, né, para que eles fiquem sensíveis a essas questões. Que o desempenho da mulher, muitas vezes, ele é superior ao do homem, por essa, como nós já falamos, essa trajetória de uma impressão, de uma maior demanda, né, mas que ela tem que ter oportunidade para mostrar, né, para mostrar o seu talento, o seu potencial, porque nós já viemos mostrando isso, né, e nós temos mulheres que são exemplares, né, na nossa própria cidade, né, a nossa prefeita, a nossa reitora da UFJF, que demonstram com grande competência a capacidade que elas têm, né? Uma vez que é colocado sob sua responsabilidade, elas são capazes de dar os resultados, né? Elas precisam ter essa oportunidade. Então, acho que um processo muito importante que nós temos que fazer é de sensibilização, de mostrar que isso é possível, uma vez que seja dado o espaço para essas mulheres. Vai lá. Renata, aí entrando, né, você colocou duas mulheres no papel de gestoras aí, e se a gente for falar na questão da violência política de gênero, né, a gente está aqui na Câmara, a gente tem visto um crescimento muito gradual do número de mulheres, né, ocupando o cargo de vereadora, mas a gente vê que elas são mais questionadas, ela tem suas falas mais interrompidas, sendo que o caminho até chegar aqui dessas mulheres é muito mais longo, né? Elas têm que abrir mão de uma infinidade de funções, elas têm que ter uma dedicação muito maior, porque assim, o tempo que elas têm para ter uma atuação política é um tempo enorme. Então, como é que a gente pode olhar para isso, né? Como é que essa violência política de gênero acaba afastando as mulheres da política? É interessante, Flávia, que você falou isso, e me veio à mente uma coisa que eu acho que eu nem cheguei a falar para vocês. Eu estou com um projeto de pesquisa agora, que era para ter terminado agora, mas a gente vai estender por mais um semestre, junto com uma pesquisadora da UFMG, Ana Paula Paz de Paula, que a gente estuda a gabinetona, né? Que é dentro da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Eu vi isso no seu currículo. Aí nós estamos estudando lá as mulheres lá. E as dificuldades que elas vêm passando. Especificamente Juiz de Fora eu não sei, mas lá na Assembleia Legislativa, elas... É na Câmara de Belo Horizonte? Não, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, isso. Elas se articularam na gabinetona, elas falam até assim, né? Elas conseguiram voz e espaço a partir de uma sororidade, né? De uma articulação entre mulheres, por meio disso, mesmo com algumas dissidências políticas, vieses ali ideológicos, né? Elas se
se, né, empoderam ali, se fortalecem por meio dessa articulação, né? E isso é presente e se repercute até na nossa sociedade, né? Nós nos amparamos em outras mulheres para conquistar o que conquistamos, né? Isso é muito bonito de se ver, mas mesmo assim ainda somos muito silenciadas. Muitas vezes quando falamos com o mesmo tom de voz de um homem, somos consideradas histéricas, somos silenciadas, não somos ouvidas, né? As pessoas ali acham que o homem falando a mesma coisa que a mulher fala, ele é ouvido, a mulher não. Né? E isso é uma coisa que a gente tem que lutar, a gente tem que buscar, e eu acho que a representatividade é muito importante. Né? Nós temos aí leis que colocam a importância da participação da mulher nas eleições, mas infelizmente isso não se representa nos números de mulheres que são eleitas, né? Infelizmente não temos essa paridade, né? E aí, assim, por várias questões que não vem ao caso, mas é importante que a gente pense que essa participação da mulher nos aspectos do executivo, do legislativo, vão fazendo com que nós galguemos oportunidades, direitos e também sejamos exemplos, né, para toda a sociedade de que as mulheres elas são capazes e são competentes e podem nos representar e defender os nossos direitos. A sociedade tem que entender a importância de ter mulheres ali nesses papéis de destaque para levar os nossos interesses, para levar os nossos desejos, as nossas especificidades. Uhum. E você acha que a gente hoje encontra sororidade na maioria das mulheres ou ainda é um espaço de muita disputa, né? Isso está no lugar comum, né? O discurso, principalmente masculino, é esse, né? Que as mulheres estão sempre na disputa e não há esse caminho de dar a mão, né? De vamos juntas, né? Como é que você vê isso? Como é que você vê isso nas suas pesquisas também? Então, aí eu vou ter um viés para um lado e para o outro. Eu vou te falar dos dois pontos possíveis. De uma forma geral, há uma visão do feminino, né? E uma busca por... uma luta para que a gente se veja enquanto mulher e se apoie enquanto mulher, né? Uhum. E eu acho que isso tem se repercutido, tem se difundido, a gente tem buscado, tem tido avanços nesse sentido, desde o processo ali de sufrágio universal, da visualização da mulher e do apoio da mulher, dessa rede feminina de apoio para a conquista de direitos e de espaços, né? Uhum. Por outro lado, a gente não tem uma única mulher, né? Não dá para falar a mulher. Nós temos uma multiplicidade de mulheres com especificidades e nós temos que lutar por essas especificidades também, né? Sim. A mulher branca, de classe média ou de classe alta, heterossexual, ela conquistou direitos e ela tem que também, né? Ela muitas vezes ela se acomodou nesse espaço, né? Mas a gente tem que buscar também, temos que ser unidas e uníssonas, né, na luta pelos direitos das mulheres que são minorias, das mulheres... Você fala isso, eu estou pensando aqui, a gente já entrevistou várias mulheres negras, né, e me lembro de uma delas falar, enquanto nós mulheres estávamos lutando para trabalhar, as mulheres negras já estavam trabalhando e sendo exploradas, né, em muitas casas de família, estavam lavando roupa, quer dizer, ela sempre trabalhou. E sempre foi vista como o corpo forte, o corpo que aguenta tudo, né? Que aguenta todas as dores, né? Que aguenta, né? Que é a fortaleza, né? Então, realmente, não é a mulher, somos muitas, né? Temos muitas diferenças, né, Renata? Exatamente, né? Então, assim, são as questões de raça, as questões de classe, as questões de sexualidade que têm que ser pautadas, que têm que ser trazidas. A mulher branca de classe média e classe alta, ela já conquistou um certo espaço. Ainda há o que lutar, principalmente por os postos de direção e de gerência, né? Ainda há o que lutar. Mas as mulheres periféricas, as mulheres que são minorias, elas têm muito mais pelo que lutar, né? Então, a sororidade tem que abarcar as pautas identitárias, tem que abarcar os direitos que ainda não foram conquistados pela grande maioria da nossa população, que não é de mulher branca, cis, né, hétero, que não é formada por isso. Nós temos aí mulheres negras, mulheres lésbicas, mulheres trans, que precisam ser consideradas e precisamos pensar nas suas necessidades e nos unir por esses grupos que ainda não foram enfocados, né? É importante, nós temos aí uma Erika Hilton representando um grupo minoritário, mas é uma, né?
E perante um grupo majoritário de homens brancos, né, numa assembleia, numa câmara, no Senado, né? Então, assim, nós temos que pensar que há uma representatividade muito mais desses grupos majoritários para a luta por direitos, né? Renata, e entre essas lutas, a gente vê muitas mulheres lutando pela própria sobrevivência, né? Saiu um relatório essa semana mostrando que 67% das mulheres são vítimas de violência dentro de casa. E como que fica essa questão da violência, né? Como um entrave a mais para a mulher continuar nessa luta por direitos e essa questão da luta pela sobrevivência também? Avanços tivemos, né, Flávia? Por exemplo, a demarcação do feminicídio foi muito importante para a pauta, porque já dá uma marca, a gente tem esses dados, porque hoje o feminicídio é um tipo de crime. Então, aí você já tem essa marca do gênero atrelada, né? Mas é uma questão que está muito vinculada a esses papéis de gênero na nossa sociedade, ao entendimento ainda presente hoje em dia, né? Quase 48% das mulheres entrevistadas por uma pesquisa que foi feita pelo Think Olga, falaram que conhecem mulheres que são impedidas de trabalhar pelos seus cônjuges, porque eles ainda acham que são proprietários delas ou que são ainda os grandes provedores, que elas têm que se subordinar a elas. E essa subordinação econômica é uma vulnerabilidade para a mulher, porque se a mulher, ela muitas vezes, ela se mantém naquele ambiente por medo de não ter como prover o sustento para si e para os seus filhos. Então, assim, por que ela continua ali naquela situação de violência? Por que ela não sai? Não é porque ela não quer. É porque muitas vezes ela não vê alternativa para si e para os seus dependentes, né? Então, assim, essa situação, a gente tem avanços. Hoje em dia, a mulher, ela não consegue mais, se ela faz uma denúncia, ela não consegue mais tirar essa denúncia, ela não sai mais, né? Então, também é um avanço, continua-se o processo de investigação, né? Mas ela, às vezes, ela continua naquela situação por essa dependência. Então, acho que muito importante é que a gente defenda essa independência feminina em todos os aspectos, né? A mulher, ela precisa lutar para que tenha ali condições de subsistência para si e para sua família. E quando é uma condição de impossibilidade, porque nós temos também as mulheres mães de crianças atípicas, né? Que muitas vezes elas não têm essa opção, elas não podem falar, agora eu vou parar. Elas precisam cuidar dos seus filhos e isso demanda um tempo muito grande. Essas totalmente invisibilizadas por grande tempo, porque elas nem existem, né? As pessoas só olham para ou a criança ou né? Até adolescente, adulta, as mães estão ali o tempo inteiro. Elas são invisibilizadas totalmente, né? O que essa criança está pensando, né? Isso aí é muito bem lembrado, isso. Né? Exatamente. Então, assim, a gente precisa ter um apoio do Estado, um apoio pleno para que essas mulheres possam, porque ela não escolheu, ela está cuidando da sua família, né? Ela está cuidando dos seus filhos, ela não tem escolha e ela precisa estar ali para cuidar deles, ela precisa ter condições financeiras para isso, né? Para poder abdicar ali do seu trabalho, muitas vezes das suas ambições pessoais e profissionais, né, que ela tem e que ela gostaria de usufruir, mas ela teve que cuidar ali. E, por isso, a gente tem que ter condições para que ela faça isso, né? Então, assim, são vários aspectos. Esse aspecto dessa independência financeira também tem que ser amparado pelo Estado, no seu amplo sentido, né? De dar condições para essa mulher, quando ela está ali numa licença maternidade, para que ela consiga cuidar do seu filho sem ter decréscimos ali, quando ela está numa licença maternidade, que isso não tem impacto ali na sua produtividade ou que ela seja menos avaliada, quando ela está também cuidando de um enfermo, que também não é só uma criança atípica, mas também, às vezes, porque é da nossa responsabilidade enquanto sociedade cuidar também dos nossos idosos e dos nossos enfermos. Sim. Então, às vezes, ela precisa se ausentar, porque você não pode deixar
sua mãe, o seu pai, o seu irmão, sozinho lá no hospital e ir trabalhar. Você precisa de alguém acompanhando, alguém provendo ali, né? Então, ela precisa se distanciar nesses momentos, né? Nós estamos chegando quase ao final do programa, a gente tem uns minutinhos ali, mas tem tantas perguntas ainda. Mas não sei, de repente a gente conseguir mostrar o que é de bom que a gente tem, o que as suas pesquisas apontam, no sentido de que a gente avançou, apesar de que eu já ia perguntar sobre a saúde mental da mulher, o burnout, tantas coisas que a gente vive no trabalho, mas como é que você consegue, aí, em poucos minutos, fazer um cenário e mostrar pra gente, né? Apesar desses números que a Flávia falou, porque a gente teve uma lei que avançou, que criou o feminicídio, o que a gente avançou, que cenário, né? A gente pode dizer para quem está nos assistindo e que pensa, não, somos mulher, estamos na batalha, mas tem alguma coisa de bom nisso? Então, nós temos muitas vitórias, né? Nós temos que valorizar isso, né? É um trabalho que vem se desenvolvendo desde o final do século XIX, passando pelo século XX todo, que busca ali que a mulher tenha voz e tenha espaço na sociedade. Eu falo, as pessoas às vezes são contra o feminismo, mas é porque elas não entendem que hoje, se nós estamos aqui, 3 mulheres falando, é graças ao feminismo e às lutas das mulheres, né? Nós podemos falar sem ser autorizadas pelos nossos maridos ou pais para isso. Nós podemos estudar, nós podemos votar, nós podemos ser eleitas, nós podemos exercer cargos de direção, podemos viajar, podemos tomar decisões sobre o nosso dinheiro, coisas que nós não dependemos mais, nós não somos mais propriedades do nosso marido. Nós podemos nos divorciar quando não somos felizes no nosso casamento ou eles não nos contemplam, né? Nós podemos ir lá e denunciar uma violência numa delegacia da mulher. Isso tudo é luta, é fruto de luta das mulheres ao longo de mais de um século, né? E isso é muito importante de nós valorizarmos. Então, assim, eu venho enaltecendo muito tudo que a gente tem por conquistar, mas muito foi conquistado, né? Muito foi conquistado o século passado, pelo início desse século, né? Para as mulheres, né? Então, assim, eu acho que é importante que a gente valorize isso. Que hoje, por exemplo, as empresas que têm uma CIPA, ela passa a ter também uma análise dos aspectos de assédio dentro do ambiente de trabalho, que é algo muito caro para as mulheres, porque 48% das mulheres já passou por algum assédio sexual. Mas hoje as empresas pensam nisso, o assédio virou pauta dentro das organizações. Então não é algo mais tão silenciado. Claro que acontece ainda, mas assim, a gente vai galgando espaços, vai conquistando muitas coisas, né? Nós tivemos uma presidente mulher, uma presidenta mulher, nós temos uma prefeita mulher, uma reitora mulher. Isso tudo são espaços de poder que nós estamos presentes e somos ali representadas para a sociedade. E as meninas são criadas vendo que elas podem chegar lá, que não é um espaço inatingível mais, né? Que é algo que muitas vezes a gente, quando foi criança lá, não tinha esse exemplo. E hoje nós temos mulheres em lideranças, em postos de poder, que vão sinalizar para toda uma sociedade que é possível. Se nós tivermos espaço, nós podemos conquistar. Mas, além da luta, a gente também precisa continuar muito vigilante para não perder esses direitos, né, Renata? Sem dúvida, né? Simone de Beauvoir falou isso para a gente, né? Que no momento de crise nós podemos perder os nossos direitos que já foram conquistados, né? Eu falei que a gente começou falando disso, né? 1/4 dos países retrocedeu nos direitos das mulheres. Então, assim, temos que continuar vigilantes. Conquistamos muito. Temos que manter o que já conquistamos e conquistar mais, né? Somos capazes, somos exemplares, somos tão competentes como qualquer outro homem, não buscamos mudar o status de oprimidas para opressoras, queremos igualdade, né? O que queremos é isso, ser valorizados pelo que produzimos, pelo que fazemos, pelo que somos capazes, né? E eu acho que é isso que a gente tem que sinalizar para a nossa sociedade. Flavinha, quer falar alguma coisa? Flavinha também que tem muita pesquisa na área. Muito obrigada, Obrigada, por sua participação Maria. Aqui. Muito obrigada também. Acho que foi de grande aprendizado, né? Que venham outros programas que tem muito assunto ainda, né? Sim, será um prazer. Obrigada a você que está nos acompanhando. Continue com a gente. Na próxima semana estaremos juntos também falando sobre a mulher neste mês de março, que é todo nosso e a gente tem muito ainda a conquistar. Até a próxima.